Olá empresário, olá futuro empreendedor, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. No videocast de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um importantíssimo tema: como a crise ainda pode prejudicar a sua empresa em 2022. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importante assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, como sempre. Primeiro eu gostaria de dizer para você que ainda não nos acompanha, ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí se você gostar desses vídeos, se você gostar desses conteúdos. Na verdade, esses videocasts, eu deixo o vídeo no canal do YouTube para você assistir sempre que você quiser. Se você quiser compartilhar, se você quiser enviar aí uma sugestão, um comentário, fique à vontade. Eu respondo a 100% deles. E também o áudio a gente transforma aí num podcast que vai para as principais plataformas digitais como Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast e algumas outras plataformas aí. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar, eu tenho discutido com diversos empresários que estão me procurando agora no final do ano para, principalmente, estruturar a parte de estratégia e planejamento para o ano que vem. Tem gente que passou por maus bocados aí nos últimos 2 anos em função da crise, E essa crise veio para cada mercado de formas diferentes, afetou a todos nós, mudou os nossos padrões de vida, mudou a nossa vida pessoal, mudou a nossa vida empresarial, mudou a forma como a gente entregava produtos, serviços, enfim, mudou a vida de todo mundo de uma certa forma. E você que está me vendo e ouvindo aí com certeza passou por algumas mudanças e pode vir a passar por mais mudanças em 2022. Já estamos no final do ano, então já estou dizendo aí 2022 porque já precisamos estar preparados para o próximo ano. Eu trouxe nesse videocast três das principais causas. Existem outras, é claro, mas após conversar com diversos empresários, tenho amigos que estão passando por problemas, tem pessoas que estão me procurando aqui para fazer mentoria. Enfim, eu cheguei à conclusão que existem 3 pontos que talvez não sejam os principais, mas que estão afetando, na minha concepção, as empresas de uma maneira em geral, principalmente as micro e pequenas, pelo tamanho, pela forma como a crise atuou e atacou esses mercados, influenciou as decisões e fez com que a gente tomasse direções diferentes nos nossos negócios. Eu queria falar sobre esses 3 importantes pontos e por que você deve se atentar muito a eles. O primeiro ponto é: os empresários ainda não conseguiram se organizar financeiramente. Muitas empresas não têm um capital de giro ou não conseguiram fazer um capital de giro ainda, Eu tenho empresários que fazem mentoria consultiva aqui comigo que já tem aí 5, 10, 15 empresas já estão teoricamente consolidadas nos seus respectivos mercados, mas que até hoje têm dificuldade de manter um capital de giro com um volume financeiro razoável para segurar as ondas num período de crise, E aí não é só o capital de giro. Tem gente que teve que entrar em dívidas, tem gente que, em função das dívidas, teve que fazer empréstimos, tem gente que está sem caixa, Tem gente que teve que mandar pessoas embora em função da falta de caixa, tem gente que está com completamente vazio o seu capital de giro ou que nunca teve. Enfim, existem vários motivos financeiros que nos levam a pensar, trabalhar e atuar de maneira diferente em 2022 para que a gente possa ter o resultado que a gente quer. O empresário, principalmente o micro e o pequeno, ele já trabalha bastante, A gente está vendo aí essa crise, tudo aumentando. Quando a gasolina aumenta, produtos aumentam, as coisas aumentam demais, Os mercados têm variações de preços muito grandes, existem mercados que sofreram demais com essa crise e para todo mundo tem sido um desafio, Melhorar a margem ou pelo menos manter uma certa e razoável margem de lucro, seja em produtos ou em serviços, e continuar estável pelo menos. Não vou dizer nem crescer, estou falando
de manter uma certa estabilidade para que a gente consiga voltar a crescer um dia novamente. E tem empresário que não tem conseguido fazer isso. A parte financeira ainda é um elemento, né? O processo financeiro, não o processo de como fazer as suas finanças, mas cuidar da parte financeira tem sido um desafio. E esse tem sido um dos primeiros porquês que eu estou vendo aqui com algumas pessoas, passando pelo meu processo de mentoria, seja presencial, seja de forma online, enfim, e que você precisa se atentar. Formar um fluxo de caixa e um capital de giro que segure as ondas, né? Pensar nesse fluxo de caixa de uma maneira estruturada é muito importante. Se você puder fazer um curso, se você puder fazer uma mentoria, aprender a lidar, reduzir custo de alguma forma, saber coordenar bem as suas finanças, vai fazer com que você atinja os resultados que você quer. A parte financeira tem sido, acreditem em mim, crucial para a sobrevivência e para mais um passo, né, um fôlego a mais aí para 2022, porque muitas empresas em 2021 ainda estão ou não conseguiram ainda respirar, né, vamos dizer assim, de forma a poder voltar a ser pelo menos um pouco daquilo que elas eram lá em 2019, pelo menos, né? 2020 veio a crise, 2021 a gente ainda está passando por diversos momentos de dificuldade, mercados piores, mercados um pouco melhores, enfim. Mas a parte financeira, com certeza, é muito importante. Você vai ter que tomar bastante cuidado com ela. A minha dica é, de novo, faça um bom curso, aprenda sobre estratégia financeira ou finanças para pequenas empresas, se a sua empresa for pequena, média, mas aprenda a fazer as suas finanças de maneira que você consiga lidar com os números, saber ler um relatório, saber ler interpretar, né, para tomar decisão, um demonstrativo de resultado, saber fazer um bom fluxo de caixa, saber estruturar financeiramente o seu processo financeiro para que você saiba onde está indo o seu dinheiro, como você vai investir, o que você precisa fazer, se você precisa investir ou não, quando eu posso contratar, quando eu tenho que demitir, quando eu tenho que trazer um produto novo, se a minha precificação está correta, se eu não estou só levando em consideração o mercado, mas estou também levando em consideração as margens desculpa, por produto e assim as margens gerais da empresa, que a gente chama de margem líquida operacional, se isso está sendo alcançado de uma maneira estruturada, isso é muito importante, tá ok? O segundo ponto que você precisa tentar, né? Os empresários, eles acabaram mergulhados aí e ainda estão, né, mergulhados demais nas atividades operacionais. Por que isso ainda está acontecendo? Porque a grande maioria dos empresários que passaram por crise, e eu estou falando aqui dos micro e pequenos principalmente, talvez até alguns médios, né, que os donos, os gestores tiveram que entrar cada vez mais nas atividades operacionais porque tiveram que demitir pessoas e aí falta gente e braço aí, vamos dizer assim, né, para fazer as coisas. Se você não teve que demitir e está mesmo assim, né, nessa condição, vai ser difícil e vai ser um ponto que você tem que se atentar. O pequeno empresário, na verdade, ele é um faz-tudo, né? E quanto menor a sua empresa, quanto menos pessoas, mais a carga do piano acaba pesando para a gente, né? Eu sei, eu passo por isso, minha empresa sou somente eu, tenho alguns prestadores de serviço, mas quando a gente opta em ter uma empresa pequena, a gente tem que estar muito bem estruturado, com uma excelente jornada do cliente, sabendo como fazer o marketing, como compor o funil de vendas para poder estruturar esse funil de vendas, e o processo de vendas está muito enxuto, muito perfeito para poder vender o mais rápido e na maior quantidade possível, com uma excelente margem de lucro. Como é que está o seu processo operacional, ou de produção, ou de revenda, ou de prestação de serviço, e também o seu processo de pós-venda, né? Marketing, funil de vendas, operacional e pós-venda compõem essa jornada do cliente, e esses pontos de contato com o cliente são muito importantes. Primeiro, você entender. Segundo, você descrevê-los. Terceiro, estruturá-los, ou seja, montar e padronizar os processos da forma mais adequada possível para que essa jornada seja com um lead time curto, ou seja, rapidamente você consiga atender muito bem os seus clientes e fazer quanto mais clientes
você consiga, né, comprar os seus produtos ou os seus serviços. E aqueles empresários que estão muito mergulhados na atividade operacional, apagando fogo, resolvendo só problemas, e eles mesmos tendo que atuar no operacional o tempo inteiro, ele não vai ter tempo para pensar de forma estratégica, para fazer o planejamento de 2022, ele não vai ter tempo de olhar a forma como ele faz a gestão dos processos e como ele lidera as pessoas, e pensar muito menos, né, com os olhos para frente, aí, dar um passo atrás e sair do fogo do dia a dia para pensar realmente como empresário, né? Olhar a empresa um pouco mais de longe e saber o que fazer para dar um próximo passo, para conseguir alavancar alguma coisa que ele não conseguiu ainda em 2021. Então é muito importante você se preparar, estruturar os seus processos de novo para que você consiga sair do fogo e deixar de fazer um pouco atividades operacionais. Ah, Gevandro, mas sou eu, a empresa ainda depende muito de mim. Ok, a depender do seu negócio, né? Se o negócio é muito pequeno ou é um negócio como o meu de prestação de serviço que sou eu que entrego, a gente tem que achar outras alternativas, e as alternativas podem estar principalmente, ou por exemplo, numa esteira de produtos. Você já tem um produto digital, você tem um serviço que você cortou e você entrega de formas diferentes, você aumentou essa esteira para você ter opções de vendas, porque quanto mais possibilidades de compra o cliente tem com você, mais chances você tem de fazer dinheiro. Agora, se você é uma empresa muito pequena, a empresa depende quase que 100% da sua pessoa, e você ainda está no operacional, nunca que você vai conseguir, primeiro, tempo para fazer outras coisas e segundo, se deslocar, né, para fazer dinheiro, para colocar alguém para fazer pelo menos uma parte desse processo para você. E aí a gente fica, né, naquele ditado, né, o cachorro fica correndo atrás do rabo, a gente não consegue sair dessa situação se a gente não der um passo atrás, montar a estratégia, como a gente vai se planejar para o próximo ano, estruturar esses processos para que os processos possam fornecer a condição para o empresário dar esse próximo passo. Não tem outra alternativa, e eu tenho exercitado isso muito na prática com os meus clientes aqui. Os empresários que passam aqui pelo meu processo de mentoria, vários deles estão passando por essa condição, e para a gente sair, né, desse ciclo vicioso que a empresa precisa de mim, eu estou no operacional, eu não consigo sair, não tenho tempo, essas coisas todas a gente precisa estruturar, e não é virando uma chave do dia para a noite que isso vai acontecer. Mas se os seus processos não estão estruturados, se você não sabe onde você precisa atuar para ganhar mais dinheiro, mesmo vendendo as coisas que você está vendendo, se você consegue aumentar a sua esteira de produtos, qual é o produto ou quais são os produtos que te dão mais margem, ou os serviços que te dão mais margem, ou ambos, e você fazer o seu marketing, ou seja, montar a sua jornada do cliente naquilo que efetivamente te dá mais margem e não apenas volume, aí você vai começar a respirar e ter tempo para pensar na empresa como empresário, sair do operacional, tá ok? E o terceiro e último ponto é que, na minha opinião, as empresas ainda não possuem o que eu chamo de estruturação empresarial, principalmente micro e pequenas empresas. O que eu chamo de estruturação empresarial? Eu trabalho aqui com os meus mentorados 4 temas que eu acredito que serem muito importantes, cruciais. Desde que eu abri o IOPEX em 2011, isso eu estou escrevendo um livro agora, acabei de escrever o capítulo que eu conto um pouquinho sobre isso. Lá em 2011, eu não tinha... eu tinha vindo, né, de uma grande empresa, eu trabalhava como gerente de negócios e projetos da Porsche Consulting, ou seja, já era um consultor de muitos anos, já tinha experiência, já vendia projeto, mas eu estava numa empresa, ou seja, eu não era o dono da empresa, eu tinha coisas que eu não me preocupava, eu me preocupava em vender um próximo projeto, encontrar um novo cliente e entregar resultado. Eu era gerente de projetos e negócios, eu tinha 2 funções: gerar novos negócios, ou seja, tentar entrar em mercados diferentes ou aumentar o meu mercado de atuação, que na época final era voltado para a área industrial e de construção, e coordenar os meus consultores, meu time de consultores, para eles entregarem os resultados nos clientes. Era basicamente, logicamente, tinha mais coisas que a gente fazia, mas basicamente, se eu fizesse essas 2 coisas, se isso acontecesse de forma a trazer resultado para a empresa, eu tinha alcançado as minhas metas. E quando a gente vira empresário, né, quando eu abri o IOPEX no final aí
entre 2011 e 2012 e comecei a trabalhar com a minha própria empresa, se eu não tivesse me estruturado, né, e naquela época ainda não chamava ciclo da excelência, mas hoje eu simplesmente acredito, tenho fé que foi isso que me deu a possibilidade de alavancar meus resultados e crescer rapidamente. No primeiro ano eu já tinha 12 colaboradores. Em 2016, a gente chegou a envolver 36 pessoas em projetos distintos, em países, inclusive, diferentes. Como é que uma empresa pode crescer tão rápido? Se estruturando. E o que eu chamo de estruturação? Eu tinha uma boa estratégia, eu sabia o que eu queria vender, qual era a margem, as minhas projeções, tinha uma boa estratégia financeira, eu sabia o que eu queria entregar, sabia planejar isso, eu tinha um bom planejamento anual dividido em a cada mês, dividido em 12 meses, para que eu pudesse enxergar o que eu tinha que vender, quando, para quem, de qual mercado, onde eu ia colocar as pessoas para entregar os resultados que eu queria. Eu tinha um sistema de gestão e os processos muito padronizados e detalhados. Acho que se eu fosse... vamos dizer assim, se eu fosse elencar um dos principais motivos que fez a minha empresa segurar as ondas para crescer rapidamente foi esse sistema de gestão por processos. A minha empresa era tudo padronizado, desde a admissão do colaborador, como eu o treinava, como ele ia para o projeto, como ele entrava no projeto, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que estudar, como é que ele ia ter que se desenvolver para que ele pudesse estar desempenhando bem as funções dele. E a maioria dos meus clientes hoje em dia, infelizmente, não tem isso. A empresa começou fazendo. O máximo que as empresas têm, que já estão um pouco mais bem estruturadas, são pessoas cuidando do que eles chamam de processos ou departamentos ou setores. Ter pessoas cuidando do financeiro, uma pessoa cuidando do marketing, ou uma prestadora de serviço, ou uma empresa que te presta serviço de marketing, uma pessoa cuidando de vendas, uma pessoa cuidando do operacional, enfim, vendedores aí na sua loja em si, não quer dizer que você tem um sistema de gestão por processos. E não quer dizer que você tem processos padronizados. Você primeiro precisa entender a sua jornada do cliente, desenhar os seus processos para essa jornada que o seu cliente tem, com os pontos de contato que ele precisa com a sua empresa, para que ao desenhar a jornada do cliente, você depois desenhe os processos que vão corresponder a esse atendimento, para você ter um lead time rápido, para você focar nos seus produtos principais, para você focar nos seus serviços principais e ganhar dinheiro, ou seja, alcançar a margem que você tanto espera dos seus produtos e serviços, ou de ambos. E aí, se você não tem essa estrutura estratégica, né, e não pensou para onde você vai, não tem um mapa estratégico, não projetou as suas finanças, não tem aí uma esteira de produtos e serviços bem desenvolvidas e não tem a jornada do cliente, todos esses 4 pontos eu chamo de estratégia. Depois você não planejou isso para o próximo ano, para saber quem vai fazer o que, quando, de que forma, se aquilo que você planejou está sendo executado, se os investimentos e as despesas fixas e variáveis que você projetou na estratégia estão acontecendo ao longo do mês, como que você quer fechar e gerir a sua empresa mensalmente e cada um dos processos se você não tiver estratégia e não tiver planejado essa estratégia. E por fim, controle dessa rotina e da produtividade, porque a gente gere processos e lidera pessoas e a gente também controla processos, né? A rotina das pessoas precisa ter bastante produtividade, as pessoas precisam saber o que fazer e quando, e eu preciso conseguir medir algumas coisas na empresa para eu saber se lá no fim do mês, né, que foi aquilo que a gente está desenvolvendo para poder gerir mensalmente muito bem uma empresa, se aquilo semanalmente está sendo executado como eu deveria, ou pelo menos das principais atividades estão sendo executadas da melhor forma possível. Então, essa estratégia de 1 a 2 anos, o seu planejamento anual dividido em 12 meses para você revisar a cada 6 meses, a gestão mensal, uma sistemática padronizada para você gerir cada processo durante a sua jornada do cliente e o controle da rotina semanal e diária dos seus colaboradores e seu, vai fazer com que você tenha o resultado que eu chamo, né, de ter uma empresa estruturada. Estruturação é você ter no mínimo esses 4 temas para depois você pensar em
treinar o colaborador em algo específico, dar alguma coisa específica, implementar um sistema de metas por avaliação de desempenho, alguma coisa nesse sentido. Primeiro você precisa estruturar a sua empresa, para depois você focar nas pessoas e tendo uma base estruturada, ter uma base padronizada, você com certeza vai ter muito mais resultado em 2022. Vá por mim. Eu tenho visto aqui na prática clientes passando aqui pelo meu processo de mentoria, seja presencial, seja online, com praticamente os mesmos problemas. E a gente tem atuado nesses 4 temas, tem funcionado muito bem. Depois, são 4 módulos, o de estratégia, o de planejamento, o de gestão por processo, de controle da rotina e produtividade. Depois a gente vai trabalhando os módulos de marketing, dependendo da empresa, vendas e pós-vendas, o módulo operacional. Então, existem necessidades que só você e a sua empresa sabem. Mas essas 4 principais, a grande maioria dos pequenos e microempresários necessita. Por isso que eu tenho um convite aí para te fazer. Deixa eu mudar até a minha tela aqui. Estamos na nossa Black Week. Eu também resolvi fazer uma Black Week um pouquinho diferente esse ano, mais ousada, pensando em você, pensando em te ajudar aí a conquistar os resultados que você deseja. Se você entrar no meu site, gevandrobarros.com.br, digitar aí no seu browser, vai entrar no meu novo site aqui, e aqui embaixo eu já tenho o nosso desconto de 40% em qualquer um dos cursos, inclusive o combo desses 4 temas do ciclo da excelência. Curso de estratégia, de planejamento anual, de gestão por processos e de controle da rotina. Qualquer um deles está com 40% de desconto e também o combo. Se você quiser comprar os 4 cursos de uma vez para você fazer os 4 cursos online de forma estruturada, de forma sequencial, inclusive precisa ser nessa ordem: estratégia, planejamento, gestão por processos e controle da rotina. Se você quiser comprar o combo, também tem os 40% de desconto. Então eu te convido a vir aqui na minha página, gevandrobarros.com.br, digita aí no seu browser, acesse aí, clique em qualquer um dos cursos aqui, por exemplo, de estratégia, dê uma lida, assista o meu vídeo, veja o que esse curso abrange, veja o que eu tenho trazido e feito aqui no meu processo de mentoria consultiva com os empresários. É o mesmo conteúdo que eu gravei em vídeo, estou entregando aqui nesses cursos online para você. É vamos dizer, um desconto, uma promoção muito especial. Eu nunca dei tanto desconto assim nos meus cursos. Tenho vendido razoavelmente bem esses cursos nos últimos meses. Eles estão e sempre vão sofrer algumas mudanças aí, e todas as mudanças, o curso você tem acesso, qualquer curso, inclusive o combo, você vai ter acesso aí por 12 meses. Dentro dos 12 meses, esses cursos todos sofrem mudanças. Possuem aulas novas, eu sempre coloco cases novos, porque eu sempre atendo pessoas aqui que liberam o fato de eu ter prestado. Obviamente a gente esconde ali algumas informações confidenciais, mas eu sempre tenho clientes que liberam algumas informações para que eu possa escrever algum case de sucesso sobre a empresa dele. Eu subo a depender do tema, daquilo que a gente fez, porque cada cliente eu trato de uma forma, cada cliente precisa de uma forma. Os únicos 4 temas que eu trabalho 100% dos meus clientes são esses 4. Por isso que eu tenho batido nessa tecla, tanto aqui no meu canal, quanto no meu Instagram, e com as pessoas que eu conheço que passam aqui pelo meu processo de mentoria, sobre estruturação. A grande maioria das empresas não começou da maneira adequada, começando. O empresário saiu de alguma forma de alguma empresa, é profissional de uma certa área, é médico, é dentista, é advogado, é arquiteto, ou não tem uma formação em abrir uma empresa por saber desenvolver e saber vender alguma coisa, e ele não se treinou para ser empresário. A minha proposta com esses cursos aqui, qualquer um deles, é de fazer com que você se torne um empresário de verdade, estruturando muito bem a sua empresa, aprendendo o que é estratégia, o que é planejamento, para você repetidamente rodar esse ciclo que eu chamo de ciclo da excelência, todas as semanas, meses, a cada 6 meses e todo ano na sua empresa. Se você fizer a sua estratégia para 1 a 2 anos, o seu planejamento anual dividido em 12 meses para você revisar a cada 6, se você estruturar um sistema de gestão mensal e se você tiver um bom controle da rotina, dividindo metas semanais para colaboradores, sabendo o que vender, porque vai estar linkado aí com a sua estratégia, com a sua gestão, você
tem muito mais possibilidades. Primeiro, de não acontecer aqueles 3 pontos que eu falei no início do vídeo e de você alcançar os resultados que você deseja. Então, fica aqui o meu convite, fica aqui a minha proposta. Todos os cursos online com 40% de desconto até domingo, dia 28, às 22 horas. Na nossa Black Week, quem ganha é você. Fique por aqui, saúde para todo mundo, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.